Hey, blackjack dealer, come on, hit me, man. White city gonna set my soul, on fire. Pode aumentar, Rodrigo. Até chegar no refrão, hein? Rapidinho. Antônio, vê se você lembra alguma coisa disso. É da minha Grande Bruce Springsteen. Como é bom nós iniciarmos a sexta-feira aqui no Bendita Hora, nesse clima gostoso, né? Rock and roll, Bruce Springsteen, ó, voz rouca. E não tem pra ninguém, não. E esse programa também não tem pra ninguém, não. Tá? 29 anos da Rede Vida e Televisão, só com programaço, hein? Gente, seja muito bem-vindo aqui. E antes do padre apresentar os nossos convidados, nossas convidadas também de hoje, eu convido você, vem junto com o Padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor, né? É, e para todos sempre. Gente, olha lá, vamos lá começar aqui então. O padre já vai convidando você a participar com a gente. Tá muito bom o programa, hein? Sabe por quê? Olha quem está aqui à minha esquerda e à sua direita aí. Ela, que é jornalista super, hiper competente, maravilhosa. Elisângela Carreira. Pode aplaudir. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Amém, viu? Padre. Muito obrigada pelo mais convite. Mais uma vez bem-vindo aqui. Muito obrigada, adoro esse bate-papo. Principalmente os bastidores, viu, gente? É muito bom o nosso bate-papo aqui. Fã de Elvis Presley, hein, gente? Fã de Elvis, hein? Não tem como, nasci dentro de um rádio. Meu pai é radialista. Então você imagina. Eu ouvia Elvis. É perfeito. Que isso? Grande Elisângela. Muito bem, gente. E agora, ao meu lado direito aqui, ao seu esquerdo, ele que é médico, doutor Thales Wilson, especialista e professor de harmonização facial. Doutor Thales. Um prazer, uma honra, padre. Prazer estar aqui no meu programa, que alegria. É ouvi falar muito bem do senhor, viu? Muito obrigado. Ah, que Deus abençoe, grandemente. Esteve no programa do padre. Tenho vindo também Juarez, algumas vezes né? aqui. Que legal, seja muito bem-vindo. E ele, né? Queridíssimo pelo padre Marcos, brother do padre, palmeirense, inteligente, honesto. Ele, Antônio Siqueira, que é doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia ambiental. Pode aplaudir também. Bem. É fera. Grande, ó. Quando surge ao viver de Que susto. Ô, Antônio, o pessoal zoa com você aqui, Pelo amor cara. de Deus. Não respeita a sua, Não, sua pelo amor de finura. Deus. Que isso? O homem é São Paulino, meu. Tá? São Paulino, gente boa, amigo do padre também. Fazer o quê, né? Bom, gente, então é o seguinte, ó. Essa galera maravilhosa aqui participando com a gente no Bendita Hora, nós temos um pensamento antes da enquete. Gostaria de que vocês participassem desse pensamento aqui. Vou dar uma olhadinha. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. É um pensamento do Paulo Coelho, grande escritor. Imagine uma nova história. Olha, para mim, começa comigo, eu só lanço isso aqui. Para mim, que sou um homem apaixonado por Jesus Cristo, nosso Senhor, eu entendi e venho lutando para que essa nova vida é com Ele. Eu quero ter essa vida dele, eu quero ter esses sentimentos do Senhor. É um desafio, não é fácil. Deixar o meu eu, deixar as minhas vontades, os meus planos, para ter essa nova vida
que eu creio verdadeiramente, é a vida verdadeira. É a vida. Então, tá aí, né? Imagine uma nova história para a sua vida. Eu tenho. E vocês? Vocês têm uma nova história para a vida de vocês? Eu acredito que quando a gente entra na espiritualidade, na mística, que a gente encontra Deus, a gente descobre o porquê, o que Ele quer de nós, aí sim a gente escolhe uma nova vida, uma nova história. E aí a gente segue o que Ele quer pra gente. Mas É um sim ou não, né? Exato. Nós vamos dando essa resposta ao longo da vida. Né? Por enquanto a gente está no caminho, mas quando a gente descobre o que Ele quer da gente, a gente muda a história. A gente vai fazer a história que Ele quer. Torna a história da sua vida. Exatamente. É assim que você pensa assim também, Thales, doutor? Eu acredito, ao longo da minha história, eu repagino ela de tempos em tempos. Agora eu tenho 2 filhos pequenos, eu estou numa fase que eu comecei a estudar francês e coreano agora. E coreano também? Isso, com projetos futuros, de dar aula lá, a gente está com um curso na Coreia esse ano ainda. Então, sei lá, eu tenho que colocar prioridades, né? Sim. E começo a adaptar elas na minha vida, assim. Eu acho que é muito possível, acho que para todo mundo é bem inspirador isso. A gente, em vários momentos da minha vida, assim, de chorar, de achar que as coisas não estavam dando certo. Não, deixa eu desenhar de novo. Eu gosto de desenhar mesmo. Na geladeira da minha cozinha, eu desenhei meus filhos, o meu cachorro. Antes de ter eles, eu desenhava. E aí, de alguma forma, isso veio contribuir. Isso tá meio que se confeccionando na sua história. Joga na rede, Que legal, bacana isso, hein? Bacana, mas bacana ele pensar assim também, né? Muito legal. Agora, Coreia, vou te falar, Coreia do Sul, né? Coreia do Sul. Tá meio complicado lá essa semana. Tá corajoso. É um rapaz corajoso. Mas ele tá começando a vida dele com a esposa, com os filhinhos, um casalzinho de filhos? É um casal de filhos. Que beleza, que Deus abençoe, né? Amém, muito obrigado. Ô, Antônio, você é um homem que você costuma confeccionar a sua história, ou você deixa que a sua vida, a história te confeccione? Sei lá, tô colocando só para te provocar, vai. Eu tenho medo dessas coisas, padre. Eu também tenho um pouco, eu tenho um pouquinho de medo também. Medo. Vou dizer por quê. Uma vez eu estava voltando da aula e depois do intervalo a turma, o que vocês foram fazer lá no intervalo? Fomos assistir uma palestra. O que disseram? Perguntei o que eles tinham ouvido. Que a gente tem que acreditar no nosso sonho. Falei, que estupidez é essa que disseram para você? Sim. Então quer dizer que todo sonho eu tenho que acreditar nele, eu tenho que investir tudo que eu tenho nele? Absolutamente não. Uhum. A ideia do sonho, ele só pode virar realidade na medida que você tem condições suficientes, mínimas, para você fazer com que isso, de fato, se torne realidade. Porque se eu disser que eu sonho em ser um cantor, por exemplo, é impossível. O impossível dentro da normalidade. Então, assim, todo mundo tem um conjunto de saberes, de vontades, de interesses que precisam ser colocados em pauta para poder buscar o equilíbrio e dizer, bom, de fato, eu posso seguir esse sonho. Ele gosta de uma coisa, ele tem aptidão para essa coisa, ela outra, o senhor outra. Sim. O senhor tinha um modelo de vida antes. Eu quis ter uma família biológica, eu não pensei em aprimore de uma família comunitária. E eu me projetei, eu até peguei um pouquinho o gancho do doutor aqui, Thales, eu me projetei para eu me casar, para eu ter filhos e ser um homem santo como um homem casado. Mas, foi até o parágrafo 2. Exato. No parágrafo 3 eu comecei a entrar dentro de uma nova composição que eu entendi que em Deus o Senhor estava me convidando, não me mandou falar nada. E eu quis ir. Então esse primeiro sonho meu acabou não sendo um sonho, uma realidade. Eu acabei me identificando como padre. Então, no meu caso. Sim. Então essa nova vida para mim, ela não foi planejada. Ela veio depois. Pois é. Então, é aquilo que você falou a gente tem que ter um pouco de cuidado, perfeito. E não ficar totalmente influenciado por essas informações, porque isso aqui está num contexto, né? Vale para ele, talvez não valha para ela, talvez, e aí a gente vai. Interessante. Bom, gente, olha o seguinte, o final de semana está se aproximando. Por que final de semana? Vamos lembrar por que final de semana para nós que cremos em Cristo? Para nós católicos, final de semana é hoje e até amanhã, à meia-noite de sábado. A partir de 00:01 já é um novo dia, o primeiro da semana, que é o domingo para nós. Então vamos lá,
Final de semana, então, está se aproximando. Já estamos nele, praticamente. E nós, católicos, costumamos, ao menos aos domingos, ir na missa. Então, eu gostaria de saber, na nossa enquete, você vai todos os domingos, todos os domingos na missa? Sim ou não? Não pode mentir, jamais. Seja verdadeiro, e sendo verdadeiro isso aí eleva a pessoa, pode ter certeza. E Deus gosta de pessoas verdadeiras, tá? Vote aí pelo nosso Instagram do oficial, @programa Bendita Hora, tá ok? Eu quero saber a opinião dos nossos convidados. Vocês são católicos? Vocês são católicos? São? Sim. Sim. Ô, Antônio, você vai na missa todo domingo? Todo domingo. Todo? Todo domingo e dia de preceito. E hoje, por exemplo, estou vindo de uma missa agora. Tá? Agora, essa história, eu gosto de falar uma coisa. Nós somos obrigados a ir à missa? Não, ninguém é obrigado a nada. Ponto. Então, veja, a nossa liberdade nos conduz a uma responsabilidade e a responsabilidade nos leva à obrigação. O duro é que todo mundo fica nessa coisa, eu tenho que ir para casa, eu posso rezar em casa. Opa, peraí, até pode. Até pode. Mas então você não é católico. Pode repetir o que você falou aí? Você falou uma coisa muito forte aí, cara. Repete o que você falou, da obrigação, que não é obrigação, mas a Fala, repete. Eu gosto de uma coisa. Fala. Mãe é obrigada a cuidar do filho? Não, a mãe não é obrigada. Mas ela acaba se obrigando quando ela adere livremente à maternidade. Perfeitamente. Quando ela adere livremente à maternidade, ela nesse momento assume responsabilidade. Cara, daqui a pouco nós temos uma notícia que vai entrar como uma luva nisso. Mas gostei. Vocês concordam com o que o Antônio Siqueira falou? Concordo, plenamente. Foi perfeita a sua colocação. Eu fui à missa no domingo, não sou obrigada, mas como católica tenho a responsabilidade de arcar com aquilo que eu acredito e que eu escolhi, que é Deus. Que eu escolhi, que pode ser essa nova vida, Exato. nova história para a sua vida. Exato. É isso mesmo, Por isso eu me Thales? comprometo a ir à igreja. Lá é a Aí. casa do Senhor. Rezar em casa a gente pode. Pode. Conversar com Deus em casa a gente pode também, por que deve, não? Né? Mas a Deve. proposta é a vida comune o outro, sempre estar Exato. junto com o outro, né? Em comunhão. A Trindade é comunitária, é uma comunhão do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então a missa, nós vamos, por exemplo, eu quero batizar o meu filho, quem é pai, quem é mãe. Por que a igreja fala, vai na igreja? Eu queria que o padre viesse aqui. Não. Lá, junto com os irmãos da mesma fé, tá certo? Senão você começa a viver aquela vida que não tem nada a ver com Cristo. É a minha vida, eu do meu jeito particular, eu não preciso me envolver com ninguém. Não, isso aí não é corpo de Cristo. E ninguém entendeu isso, então. Tanto é que apresenta a criança para a comunidade, quando ela é batizada. E o padre apresenta, olha, eis o mais novo batizado, o mais novo Filho de Deus, que está no nosso meio fazendo corpo conosco. Tá certo? Muito bonito, gente, ó. Vamos à primeira notícia, eu quero saber um pouquinho a opinião dessa mesa quente, maravilhosa, sexta-feira. Solta aí. Xuxa passa por 80 procedimentos em 7 horas e expõe motivo desta decisão. Me preocupo muito com isso. Xuxa Meneghel revelou o motivo de ter realizado o procedimento e também contou ser contra mudanças radicais. Olha, eu tinha ouvido falar, porque não é que eu vou procurar, chegou na minha casa a informação que essa artista tão famosa, né, fez muito sucesso, a Xuxa, no Brasil, na Argentina e tantos lugares, que ela era contra qualquer tipo de procedimento. Tanto é que ela é uma sessentona, né, já é uma senhora. E ela tinha dito que ela era contrária a qualquer tipo de procedimentos. Parece que ela mudou de ideia. Ô, doutor, o que está acontecendo, que as pessoas agora estão achando que tem um motivo para começar a fazer um procedimento estético? Sem dúvidas, padre. A Xuxa é um grande artista, né? Ela ficou muito... A gente falava do Elvis aqui um pouco antes do programa, dos Beatles, né? E ela aqui no Brasil, realmente é raro quem não conheça a Xuxa, né? E ela defendia muito essa bandeira, né? Sempre natural, sem procedimentos. Só que a idade vai batendo, né? Vai se incomodando com algumas coisinhas. E recentemente, nessa semana aí, ela fez 80 procedimentos em 7 horas, que foram muitas coisas corporal. Saiu até a brincadeirinha, né? Foi cabeça, ombro, joelho e pé. Completo mesmo. Teve muita
muita questão corporal. E da questão facial, é o que eu tinha falado lá da Coreia no começo do programa também. Hoje tem muitas técnicas que vêm de lá, que na mesma sessão o paciente faz o botox, o preenchimento com ácido hialurônico, o bioestimulador, fios, tudo no mesmo momento. Mas tem um elemento que ela traz ali que pode assustar a dona de casa lá, né? 80 procedimentos. Ela me preocupa em ficar natural, né? O que a gente tem aqui no Brasil, muito mal visto, são os excessos, né? Às vezes a pessoa coloca 7 seringas no lábio e fica aquele exagero todo. Então você pode fazer muitos procedimentos de uma vez só e ter um resultado natural. O que acontecia até então é que às vezes uma senhora ia fazer os lábios, procedimento estético, mas continuava com o bigode chinês, com as olheiras, e aí uma coisa ficava jovem e o restante não estava em desarmonia. Parecia um estilo de um Frankensteinzinho, né? Montado. Uma coisinha montada aqui, desmontada lá, outra melhor. Eu entendi o que você... Exatamente. É o meu jeito de falar, né? Eu só estou falando porque... Mas é. Entendi. O que vocês acham disso aí? Olha, não, estou falando da Xuxa, mas trazendo para a nossa realidade. Eu acho que as pessoas, elas têm que se sentir bem. Sim. Isso é a minha opinião como padre. Tá certo? Por exemplo, uma mulher que, por exemplo, a mulher que ela tem, os meus seios são pequenininhos. Eu não me sinto bem, isso não tá legal para mim, eu queria ter uns seios maiores. Estou dando um exemplo. Pô, se ela tem o direito de chegar a fazer o procedimento, se ela quiser aumentar, se ela quiser colocar uma boquinha mais bicudinha, vai te fazer bem e tal. Só que eu acho que nós temos que, só tomar cuidado um pouquinho, né, doutor, Antônio, todo mundo, porque existem os exageros das coisas. Às vezes a pessoa não está... porque a gente é meio mentiroso, hein? Às vezes você olha para a boca de alguém assim que fez o procedimento, olha como ela ficou com a boca bonita. Mentira, tá horroroso. Tá com uma boca dura. De pato. Ficou de patinho, fez um beicinho, fala com uma certa dificuldade. Nossa, você tá tão bonita. E a pessoa acredita. Ela tá duvidosa. Fala, você não sei. Eu falei, não, você tá linda. Olha antes. Aí ela olhava antes. Olha você hoje. Ela, não, tá linda, olha. Então eu acho isso perigoso, né? A gente tem que ter, nós mesmos, um olhar e você perceber, pô, eu tô com 60 anos, 50, eu quero ter um lábio de quem? De quem tem 20? Aí vai virar aquele Frankenstein. Porque por mais que você fala, pô, o rosto ficou legal, mas a tua pele é de 60. Desculpa, doutor, eu posso falar besteira. A sua musculatura não é de 20, é de 60. Então ela sempre vai proceder naquilo novo que você fez como 60 anos. Sim. Eu acho que você tem que tomar cuidado. Dá uma arrumadinha, tá bem, tá legal, sem exagero. É que eu acredito também que as redes sociais hoje, elas trazem tantas informações. Porque o ideal é uma boca grande. Porque o ideal é aquele botox esticado, sem expressão. Eu, se eu fosse cair nessa e colocar a boca, não sei o que ia acontecer. Essa boca é sua mesmo? minha, do meu pai. Assim, é sua, né? Essa é minha mesmo. Tá. E já me ofereceram, pelo Instagram, clínicas de procedimento. Você não quer fazer preenchimento labial? Eu falei, meu Deus, minha senhora. Se eu colocar mais boca aqui, eu vou parar onde? Né? Não dá certo. Então, assim, acho que tudo com muito cuidado. E as redes sociais hoje, elas vendem uma imagem do perfeito e do belo. E com isso, as pessoas caem em mãos erradas. A gente sabe disso, como aquele rapaz. Fenol. Os dias. O fenol tem que ser feito por dermatologista ou cirurgião plástico, né? Especialistas nisso. Ele caiu em mãos erradas e acabou morrendo. Então, o exagero e esse apelo pelo perfeito que não existe o perfeito, todo mundo com as suas diferenças, com as suas características, isso sim é o belo. As nossas diferenças. Eu acho até, eu sei que não é a opinião de todo mundo, né, Antônio, que algumas pessoas, se você quiser fazer uma prevenção, eu quero prevenir, eu tô com meus lábios assim, eu gosto desse jeito aqui. Só que eu tô entrando numa idade que o meu organismo já vai responder diferente. Sim. Então eu quero manter ele assim só um pouquinho, manter. Tem como, doutor? Tem. Vamos aplicar levemente para as pessoas vão perceber que parece que você dormiu bem. Legal. Agora, eu já tô com um aspecto de um setentão. Calma, Antônio. Mas aí eu quero ficar com cara de 35. Eu vou fazer. Aí você cai no ridículo, pô. Não é verdade, doutor? Desculpa falar. A gente tem vários artistas aí que estão ridículos, Garcia, né? Não foi? Quem fez? Padre, eu faço Botox há 5, 6 anos. E faço mesmo, não tenho nenhum problema nisso, nenhum pudor. Certo. E é isso, é cara descansada. Sim. Não tem nada demais, não mudei nada. Que vão falar que você tem um rosto faz bem pra autoestima, 48, né? 49 anos, 49, e você já pode estar com quase 60. Mas você conseguiu manter aquela coisa ainda meia
Um homem experiente, com expressão, mas nada caidaço também, né? Pois é. E o doutor, inclusive, pode falar qual a idade melhor, né, para começar a fazer o Botox, por exemplo, que todo mundo, né, gosta. É a próxima. a próxima Segurar notícia. ele. Spoiler. Tá vendo? O Passando assunto- por o cima, assunto pá, é bom, hein? desculpa, O vou assunto pro é bom, céu. então. O assunto é bom. Gente, vamos pegar a outra notícia, então, que tá muito boa essa mesa aqui. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Tecnologia. Crescem os ataques de criminosos em apps de relacionamentos. As empresas, no entanto, dizem que é possível namorar com segurança. Olha, eu vou falar aqui eu vou jogar aqui na mesa, mas eu tô muito louco para ouvir a opinião de vocês aqui. Gente, eu sou de uma geração que para você conhecer alguém, você tinha que chegar perto dela, você morrer de vergonha, ficar assim, ó. Tudo bem aí? A mulher falava mais do que o homem, né? E aí para pegar na mão, era um ensaio. Você ficava em casa ensaiando. O pai falando. Gente, nunca houve crime. Havia vergonha, havia fora. Você ouvia um fora assim, ó, papá, não gostei e tal, e você ia sair de fininho chateado. Hoje, o pessoal tá arrumando namorado, eu acho legal, acho que pode dar certo. Por isso aqui, ó, pega o celular, tô gostando de você, eu gosto de conversar com você. Cara, eu acho isso aí tão esquisito, perigoso. Tá aí, ó, tá aí. A pessoa mostra a carinha bonita do outro lado de lá, mas na hora que você vai para um encontro, meu Deus do céu, aí é um terror, que pode não haver mais volta. Gente, me ajuda aí. Hoje até o fora é online, né? Você falou que levava fora pessoalmente, hoje o fora já é online. É online? Não quer... Não dói tanto? Não deu match, já... É assim que eles falam, não né? deu match? Eu não peguei essa época, eu tava casado quando surgiu tudo isso. Você namorou com ela de ter que chegar perto da sua namorada? Da sua esposa hoje? Eu conheci ela na Sociedade de Dentistas, né? A gente se encontrou, se conheceu, mas a gente começou a se falar pelo Facebook. Assim, a combinar. Ela saindo da balada e eu acordando cedo pra ir no parque caminhar. Nessa época eu caminhava ainda. Eu falo Você ainda que... pegou um rabinho já pegando negócio de Facebook aí, coisa, né? Eu falo que eu fui criada não pra esse mundo. O jeito que meus pais me criaram não foi pra esse mundo. Eu acho que eu sou meio... Ainda bem que você tá com uma outra história de vida, né? Lembra que você falou no comecinho? Porque o jeito que eu fui criada é aplicativo, nunca tive isso no meu celular, nada disso. Eu acho que o pessoal, né, é o que importa. Imagina, você entra, hoje está tão fácil, porque a gente já fez várias matérias assim. A pessoa entra no aplicativo, marca um encontro. E o que acontece? Chega no local, é uma emboscada. Eu teria Já medo. São bandidos. Eu tenho muitos amigos que Infelizmente, eu usam. perdi um colega do meu prédio assim, por aplicativo. Foi se encontrar uma pessoa maravilhosa. Chegou lá, eram bandidos, sequestraram ele. Ele tentou pular do carro, ele conseguiu, só que ele morreu. Olha, eu não sei, Antônio, a Cristina outro dia comentou aqui com a gente que quando ela olhou pra você, ela achou você razoável. Mas quando ela passou e sentiu o perfume do seu terno, Chanel. ela parou Chanel. e falou assim... moço, Armani. Moço, você pode ver horas pra mim aí que eu tô um pouco atrasado. Só pra sentir de novo um cheiro. Será que dá pra sentir cheiro pelo... Como é que... Me explica isso aí, Antônio. Você sabe que os instrumentos, eles vão sendo criados e eles podem ser utilizados das melhores e das piores formas possíveis. Certo. A tecnologia está aí, ela pode nos ajudar em muita coisa e nos ajuda mesmo. O próprio site de relacionamento, ele pode ajudar em muitas coisas também. Sim. Pessoas mais inibidas e tal. Mas se eu fizer um mau uso disso e perverter o processo, a ideia daquilo ali, eu já estou criando um problema. Vou dar um exemplo. Dá um exemplo do que é um mau uso. Isso, é um indivíduo, ele simplesmente, ele se colocar na posição de príncipe, vai chegar lá, é um tribufu. Primeiro começa aí. Tribo foi ótimo. Gostei. Prossiga. Esse fake news já é um problema, vamos chamar assim, já cria uma instabilidade no processo. E é só ver, hoje você pega no Instagram, você vê as fotos e vê o que é a verdade, você vai ver umas coisas muito estranhas. Mesmo no Instagram a gente vê muito fake, né? Pois Você acha que é uma coisa e quando É você vê outra. pessoalmente é Quantidade outra. de filtros, etc. Bom, estou colocando o melhor dos fakes, aí depois vai chegar nos piores. Hoje, se a gente for pensar, o grande fundamento dessa história toda é muito comportamental, meu ponto de vista.
é muito comportamental. São pessoas que estão hoje numa espécie de supermercado de gente, né? Em que eu vou escolher pessoas para isso, para esse dia, para isso, para aquele dia, e esquece de outras coisas que são muito mais fundamentais para a vida. E outra coisa também. Os valores. Cheio Pois de é. carências. É. Eu estou escolhendo isso. nesse mercado, eu estou cheio de carência. E quem está muito carente, Pode Cai em cair. golpe. Isso. quem está muito carente, o cara não precisa ter nem muita lábia, Não. meu. Só fala as coisas. Atenção. Sabia que você está muito bonita hoje? Acabou. Mas muito. Já chega com um Muito. buquê de flor. Pronto, ela tá carente. Aí Ou eu digo- ele tá carente, né? Porque hoje tem uns homens carentes também. Com certeza. E aí você vê nessa coisa comportamental, o indivíduo nessa fragilidade, aparece sempre... Porque assim, um amigo meu me falava o seguinte, todo dia acorda uma pessoa de boa intenção, uma pessoa idiota e uma pessoa de má intenção. Depende desses encontros que as coisas vão se acontecer. Entendeu? Olha só. Que A coisa, quadrilha do Pix, ela age assim também, por aplicativos de relacionamento. hein? Também, não é? Aí sequestra a pessoa vai lá achando que vai encontrar ali o amor da vida dela, e aí, E mais eles uma fazem vez, um rastreamento da sua vida, eles tudo, sabem muito de você. tudo, Para seus te dar o golpe. passos. Vamos Exato. pegar as pessoas mais velhas, mais, eu vou chamar assim, mais expostas, né? Mais Porque expostas. ela precisa fazer Sim, isso. Sim. E nesse momento começa todo o processo. Teve um determinado indivíduo que ele Sim. andava de avião, andava não, Sim, só sim. foto. Sua foto. O que ele começou a dizer que ele estava sendo colocado em risco. Aí ele pedia dinheiro emprestado porque o dinheiro dele estava guardado, não tinha acesso. As pessoas iam de boa vontade e entregavam dinheiro Entregar o na dinheiro mão. na mão dele. Tem muito galã aí, galã É. da internet, né? Sim. Que foi preso por conta disso, né? Ele entra, ele Estelionatário, né? estelionatário, cativa a mulher. Olha, eu tô precisando de um dinheiro, vou te encontrar, depois eu te pago. E aí a mulher vai depositando. Tá carente a moça. E né? lógico, é o Pronto. príncipe dela. Claro. Até descobrir que caiu num golpe de estelionato. Mas infelizmente, estelionato, para você ficar preso nesse país hoje, é muito complicado. Porque não fica na cadeia É. o estelionatário. Então, Por gente, isso vocês que o crime estão acontece ouvindo muito. todas essas conversas nossas aqui, como foi colocado aqui. É legal, pode ser legal para pessoas que são muito tímidas, eu acho que é válido, só que nós temos que tomar, eu acho que assim, é que nem você vai no mercado com fome. Você vai fazer compra com fome? É a pior coisa que tem. Então, assim, se você está muito carente, eu já indicaria, não use esse tipo de relacionamento aí, virtual, porque você vai cair numa rede. É fácil perceber, tanto no homem quanto na mulher, quando é muito carente. Nós temos aqui chegou a nossa convidada, que faltava ela, e ela chegou, a nossa querida psicóloga Luana Couto. Pode aplaudir ela. Pode aplaudir também. Obrigada. Ei, Luaninha, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Uma palma Deus para abençoe vocês, para todo mundo que está em casa. É. Tudo bem? Muito bem. Já vamos lá, então, já aproveitar que ela está aqui também. Vamos colocar a outra notícia, gente. Vamos embora? Solta aí, ó. Síndrome do coração. Coração partido. É possível morrer de amor? Eu vou dar minha opinião, tá? Eu sempre dou a minha e faço assim, ó, toma. Se é possível morrer de amor, de coração partido, se for o nosso amor, o meu jeito de amar, como diz aquela cantora Alcione, garoto, maroto, moreno, com seu jeito de amar, eu acho que é possível a gente morrer. Agora, como um religioso, como um homem de fé, se nós adquirirmos os sentimentos de Cristo, que é a vida no Espírito Santo, é o amor perfeito, eu acho que tenho certeza, nós passaremos por qualquer circunstância dolorida e nós não vamos perecer por causa disso. Nós vamos caminhar por cima. Eu estou falando no âmbito espiritual e a opinião do padre. Agora, se eu vou usar o meu sentimento, eu acredito que o amor pode levar uma pessoa a entrar em óbito. 300 pessoas por ano morrem de coração partido. 300 pessoas aqui Por no ano, Brasil? aqui no Brasil. São 30 mil pessoas que morrem por problemas cardíacos inespecíficos a cada ano. Isso aumentou, principalmente depois da pandemia. Rapaz. O que acontece? A pessoa entra num nível de estresse, que cria um problema de funcionamento. A máquina funciona diferente.
Isso, lógico, aqui são evidências que se apresentam de que 1% desses inespecíficos são coração partido. Então, o que acontece? A adrenalina, ela acaba mudando o jeito daquilo acontecer. Então, é possível? É um colapso, né? É possível. Tá. Não é como uma doença cardíaca comum, porque isso aqui tem reversão. Inclusive, a pessoa, ela entra num processo como esse, e esse amor pode ser qualquer tipo de amor, né? Não é o amor, esse amor comum, vamos chamar assim, mais senso comum. Pode ser um amor, a perda de emprego, pode ser qualquer coisa emocional propriamente dita. Qualquer tipo de perda, né? Um amigo meu, ele me falou que eu achei que era brincadeira dele, e no último ano ele teve 9, ele chamou de microinfarto, assim, qualquer estresse que ele tem, ele tem um infarto. Depois que ele desenvolveu a síndrome. Eu não sei a causa inicial no caso dele. Pelo fato tinha um relacionamento que o levou assim, né? Isso. Agora, nessas questões aqui, a gente está falando de colapso, né? E, na verdade, o nosso organismo, diante de muito estresse, quando a gente não lida muito bem com as emoções, e aí tem inclusive já estudos científicos que comprovam tudo isso, ele entra realmente em colapso, né? E a própria questão, as questões voltadas para a ansiedade, o pânico, também comprovam, quando a gente tem estudos que avaliam tudo isso, vão levar para esse tipo de análise. Agora, aqui eu estou entendendo aquela questão de dor mesmo, sobre os términos, os relacionamentos e etc. E aí, na linha da música, né, eu vou falar aqui da Marília Mendonça. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Gente, ninguém morre de amor, tá? As pessoas inventam, na verdade, elas criam aqui expectativas, elas criam aqui, elas colocam as suas necessidades. Existem muitas distorções, né, cognitivas, distorções de expectativas e mau uso, inclusive, do relacionamento para tratar questões que as pessoas deveriam fazer elas mesmas por elas. Então, por exemplo, poxa, o autocuidado, né? Eu não tenho que esperar um relacionamento para me cuidar bem. Eu não tenho que esperar um relacionamento para fazer atividade física. Então, tem pessoas que falam assim, não, essa pessoa me fazia tão bem que com ela eu conseguia correr, eu conseguia comer bem. Não, então, aqui, inclusive, é um sinal de que não está bem para você. Porque o seu motivo para se cuidar precisa ser realmente você entender que precisa cuidar de elementos importantes para o seu corpo, para a sua alma, né? Isso deveria ser uma preocupação e não um motivo de orgulho. E aí tem um ponto super importante que, obviamente, em consultório, quando eu atendo alguém nessa situação, eu vou acolher. A gente, inclusive, tem que entender quais são as raízes, né? E quais são as crenças, quais são os elementos que fazem com que essa pessoa acredite tanto nisso, porque senão ela também não vai conseguir aderir, entrar em conexão comigo para que a gente consiga estabelecer uma estratégia ali para mudar esse cenário. Mas o grande ponto, né, se eu fosse resumir aqui, é que nós temos a capacidade de amar e você tem a capacidade de investir em relacionamentos. O primeiro relacionamento que nós precisamos investir é o nosso, né, conosco, com a nossa fé. Eu como católica, eu digo o seguinte, a nossa primeira relação que a gente precisa estabelecer muito bem é com Deus. Depois conosco, para que a gente consiga, então, estabelecer com as outras pessoas e ter relações saudáveis de verdade. Porque aí você vai conseguir exigir o que a relação pode te dar. Verdade. Né? Porque realmente, a gente aprendeu isso na fé, né? Você aprendendo a se conhecer com o relacionamento com a tua fé. Se você se conhecer, você vai saber se verdadeiramente o que você sente é uma fantasia, se você criou algo que é fora do comum, como você colocou. Porque às vezes eu faço uma imagem de você criada por mim e você não é. E quando eu descubro, na real, que eu exigi daquilo que eu imaginei de você e você não respondeu, eu entro em crise. Eu fico com raiva, eu sou capaz ou de me matar ou matar você. É a decepção, né? A decepção. Porque, na verdade, o desajuste está comigo. Então, realmente, a fé, o autoconhecer, você vai te ajudar muito na correlação com o outro sempre. Padre Marcos e a jornalista. Cafezinho bom. Cafezinho maravilhoso. Olha. Maravilhoso mesmo. Vamos, então, a outra notícia? Dá uma olhada aí. A idade certa para começar a aplicar Botox.
preventivo. É muito antes do que você imagina. Linhas finas e pequenas rugas na região da testa são alguns indicadores para se considerar o procedimento. Dr. Tales, é isso mesmo? Porque assim, a gente gostava muito de ver o ator, sabe que é ator? O ator me escuta, se eu não souber falar direito o nome, tá tudo certo. Clint Eastwood, o Velho Oeste. E todo mundo achava bonito que ele tinha aquelas marcas no rosto dele, que achava charmoso. E parece que hoje não é mais charmoso ter marquinhas no rosto, mas... Olha, padre, tem a questão da idade. Cada um, né? Eu atendo muitas atrizes. E que estão ali no palco, às vezes novela, às vezes no teatro, e elas precisam ter expressão. Então a gente faz uma aplicação diferente. A gente faz uma dose menor. Sim. Que não chega a ser essa aqui que a gente fala botox preventivo, né? Esse nome ele pegou. Mas por que a gente fala preventivo? Quando você começa mais jovem, é antes de começar a marcar as rugas. Então a tendência... seria o correto ali? Acho que não teria correto. A gente tem muito essa questão, essa pressão estética, né? Se você se sente bem... uma pressão estética mesmo. A gente só faz aplicação na clínica a partir de 18 anos. A gente vê que tem clínicas que fazem, às vezes, para 15 anos. Preenchimento, botox. Peraí, 15 anos de idade? 15 anos. Menininho, uma menina? Eu tenho pacientes que eu faço botox com 7 anos de idade. Mas aí é funcional, quando o paciente ele nasce com alguma assimetria, a gente faz o botox para corrigir essa assimetria. Não é estético, é bom deixar bem claro. Por uma questão estética, a gente começa a partir dos 18. E é bem comum, com 18 anos você faz o botox, ele vai durar 1 ano, assim. Nossa, o botox durou 1 ano. O tempo normal dele durar é 3 a 4 meses, né? Que você vai ter aquele efeito ali. Mas quando você faz muito jovem, ainda não tem ruga, o colágeno tá ali brilhando, né? Isso vai acabar que ele dura um pouquinho mais mesmo. Entendi. Então essa questão do preventivo é antes de ter uma ruga marcada. Depois que já tem uma ruga marcada, a gente pode fazer, normal, a maioria das pessoas fazem, mas a gente não vai eliminar para sempre aquela ruga. O botox, ele só relaxa o músculo. Ele não trata aquela ruga que a gente tem ali. Hoje tem uma técnica, mais uma vez, está falando contando aqui da Coreia, né? Que a gente traz muita coisa de lá, que a gente faz na mesma sessão, fios de PDO com botox, justamente para tratar quando existem essas ruguinhas já. Então o fio ele é capaz de tratar essa pele e melhorar a qualidade da pele. Doutor, sabe uma coisa interessante? Quando eu tinha 38 anos, um dia eu estava olhando assim, eu estava fazendo atividade... Você não tem. Eu estava pensando nisso, padre. Eu falei, uai. Obrigada, fico muito feliz. Linda. Tenho 41. E aí, quando eu fiz 38 foi logo anos, ali, né? eu estava fazendo atividade física e eu sempre falei assim, olha, eu vou fazer sempre sorrindo, porque eu não quero pé de galinha. Eu falo assim, eu sou mineira, né? Eu falo pé de galinha. E aí, um dia eu olhei, eu falei assim, não acredito. Eu falei igual minha filha, não acredito. Eu olhei, vi aqui assim, aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que fazer um botox. E eu fui, né? Aí falaram assim, mas é a primeira vez que você vai fazer? Como assim, Luana? E aí me falaram dessa coisa, dessa visão preventiva. Eu falei assim, não, para mim era um orgulho eu ter que relutar, porque quanto mais tarde, melhor. E aí me falaram, não, preventivo é melhor. Por que é preventivo? Porque aí não evita... É que evita justamente isso que a gente falou da pele mais cedo também, da pele estar marcada, mais vincada. Se a gente começa antes, a gente não vai ter essas marcas e expressões tão profundas. Quando tem a marca, fica um vinco, né? Então tá cheio de fibras ali que deixam aquilo bem marcadinho. Existem várias questões em relação a isso, mas uma que eu gostaria de chamar bastante atenção é a questão genética. A Luana acabou de falar agora, né? Tem pacientes, eu atendo com 50 anos que nunca fizeram nada e que realmente surpreende. E alguns com 18 anos que você olha e já vê a pele toda desidratada, toda fininha também, com mais indicação. Então... Agora tem a coisa biológica da própria natureza da pessoa, né? Porque às vezes eu lembro de coleguinhas meus na escola que eles eram novinhos, eu tinha cara de velho. Você tem cara de menino, né, padre? Tem mesmo, padre. Pronto. Você falou isso, agora aguenta. Antônio. Agora aguenta. Eu falei isso perto do Antônio. Pois é, não ia falar nada, não me pergunte, tá? Não, mas é verdade, porque tem pessoas que elas já nascem com, acho que com uma como é que fala? Aparência estética já um pouco mais... parece que tem mais mesmo, né? E o humor também, às vezes, né, gente? Tem Mas gente que vai ser jovem pro resto da vida. Da genética mesmo, marido da é biológica mesmo, né? Sim.
Já tem uma carinha de pessoas... Essa questão junto, eu adoro, quando a gente traz a estética junto com a psicologia, isso faz muito sentido. Pessoas que fazem expressões, sabe aquela questão de nervoso, de sério, muito? Sei. Normalmente tem mais dor de cabeça, mais enxaqueca e mais depressão. Hoje, fazer o botox normal, que o Antônio falou que faz aí, ajuda também a prevenir quadros de depressão. Porque só de fazer aquela expressão, leva a pensamentos ruins, negativos também. Doutor, e outra coisa, né? A vida fica mais difícil. Eu sempre falava assim, olha, quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu falava assim, gente, não vamos fazer essa cara de sofrimento, né? Depois de uma reunião difícil. Eu falava assim, não, porque ninguém vai pagar o nosso nada para poder melhorar, né? Então vamos sofrer sorrindo. E às vezes também tinha uma reunião que seria tão difícil que eu falava assim, eu vou passar um batom vermelho. Eu vou porque com batom vermelho eu vou dar um sorriso. Sabe assim? Tipo, para dar aquela reforçada, para diminuir a dor. Eu vou fazer um merchan maravilhoso aqui. Mas eu tenho uma curiosidade, mas eu acho que não é para você não, era para as mulheres, mas depois elas vão responder se elas quiserem. Ah, tá pegando fogo isso aqui, hein? Sexta-feira, bora lá, ó. Mulher é presa após tentar vender 2 filhos em um bar na Bahia. Uma mulher de 31 anos teria prometido entregar os filhos em troca de dinheiro para comprar bebidas alcoólicas. Ela foi levada à delegacia territorial de Teixeira de Freitas por policiais militares após a denúncia. Olha, eu acredito que uma mulher que é mãe, ela deve estar ou alterada, ela não está no seu psíquico, ou ela está usando drogas, ou ela está bebendo. Ou nem chamar de mãe, né? Ou, não, porque quem é que tem coragem de vender os filhos? Essa mulher não está no seu juízo, correto? Na minha opinião. Com certeza não está. Não. Hein, Antônio? Ali pode ser bebida, droga, tudo. Então, medir o que ela fez... a gente só poderia medir se ela tivesse feito em sã consciência, né? Sim. Então, hoje o que a gente pode perceber, não só nesse caso, mas tantos outros, é uma carência gigantesca, uma saúde totalmente debilitada, sob o efeito de uma droga lícita, que isso a gente sempre tem que dizer, o álcool, ele é permissível, mas ele está numa situação que ele é mais adoecedor do que as drogas ilícitas, se a gente for comparar. Tá? Então a gente percebe uma coisa como essa, é triste, mas é uma realidade natural que infelizmente tem muito mais do que isso acontecendo, uma subnotificação gigantesca por um problema dessa natureza. E aí, dá para julgar? Que é o grande problema que a gente percebe. Sim. É que quantas pessoas vão julgar, isso não é mãe, que isso não sei o quê. A gente precisaria primeiro tentar identificar. Ela está em sã consciência? Não me parece. Me parece que não, né? E o pior de tudo é que vai acontecer daqui para diante um linchamento moral para essa mulher. Claro, vai mesmo. Como tantos outros casos de problemas de saúde emocional e tal, que se coloca na mídia como se fosse a coisa mais, vamos chamar assim, mais natural do mundo. Teria que preservar, sim, a figura dessa pessoa, para que ela não fique marcada para o resto da vida como uma mãe que vendeu os filhos. Como você falou, se a pessoa, a gente fala sempre isso aqui também, né, Luana? Se a gente tiver em consciência, você se autoconhecer, você jamais faria certas coisas. Se você está fazendo, acho que antes da gente julgar, a gente precisa prescrever o contexto, a vida, a natureza, o histórico da vida daquela pessoa, e realmente o que está levando essa pessoa a cometer essas atrocidades, né? Aqui eu tenho um ponto até um pouco mais profundo para falar, né? Eu acho que esse é um extremo e dentro desse viés aqui sobre filhos, sobre relação com filhos, sobre o porquê ter filhos, acho que tem um pedido extra, que tem um chamado extra para a consciência geral. Temos hoje um problema no nosso país sobre por que ter filhos, sobre a seriedade que é colocar filhos no mundo. Em todas as classes sociais, hoje, a gente vê, de alguma forma, alguns níveis de negligência quando a gente fala de criar os filhos. E eu não estou falando aqui de negligência sobre a questão de poder ou não dar simplesmente a comida. Eu estou falando sobre o tempo de qualidade, sobre o saber que quando você coloca um filho no mundo, você vai ter que, sim, dedicar seu tempo, sua dedicação, o seu olhar. Você tem obrigações ali parentais que passam muito por questões de valores, de ter que, de fato, acompanhar. E isso vai te dar muito trabalho, requer de você também ter que aprender coisas que talvez você não saiba e ter que revisitar, inclusive, a criação que você recebeu.
Então, isso também, para mim, aqui é só um extremo. Obviamente, a gente tem que acolher os pais também para trazer, sensibilizar, porque eu acho que as pessoas não estão agindo assim, porque necessariamente elas acordam e falam, vou ser muito mal, eu quero fazer mal para o mundo. O ser humano, gente, é o único animal que age dessa forma com os seus filhotes. A gente não vê nenhum mamífero agindo assim com seus filhotes. A gente até vê na natureza, em algumas situações em que eles vão de alguma forma sacrificar, porque tem ali alguma questão de saúde grave, né? Ou quando existe uma necessidade de proteína pela mãe e tudo mais. Mas eles não agem por maldade com os seus filhotes. Sem dúvida. Então nós precisamos sim repensar, precisa ter política pública para trazer essas informações também. Mas temos aqui algo maior, né? Para mim, eu tenho por trás de tudo isso também, tem um capeta atrás. Porque é o seguinte, espírito maligno mesmo. Espírito maligno, né? Vamos a outra notícia? Acabou? Poxa. Elisângela. Poxa. Eu achei que você falou tão pouquinho hoje. Mas, hoje? Falei pouco? Eu achei que você falou pouco. Eu quero, no meu próximo programa, eu quero você aqui, você vai falar mais. Falar mais, pode deixar. É que tinham outros assuntos, é que a gente fala demais. A gente fala bastante, né? Elisângela, que Deus abençoe você. Amém. Obrigado, viu, querida? Muito obrigada pelo convite. Você é muito querida. Muito obrigada. Muito querida, Você é muito demais. competente. Muito obrigada. Toninha, Obrigada. chegou depois, obrigada. mas já ajudou bastante com as suas palavras. Obrigada. Deus abençoe. Doutor Thales. Prazer, padre, muito obrigado. Teles, né? Thales. Thales mesmo. Thales. Deus abençoe, gostei muito das suas colocações, foi muito importante. Obrigado. Antônio Siqueira, sempre brother do padre, tamo junto. Espero você a próxima aqui. Sempre. Tamo junto? Ai, uau. Que Deus abençoe você, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau, gente. Final de semana abençoado. Olha aí, ó. Começou com o Bruce, termina com quem? Bright light city gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil.